A Anvisa definiu hoje novas regras para o uso da cannabis medicinal no Brasil e autorizou o plantio por empresas. As mudanças foram comemoradas por associações sem fins lucrativos que já produziam os produtos localmente e que agora também vão passar a seguir regras definidas pela Anvisa. Um salve para quem me escuta, eu sou Ingrid Rodrigues, a Di, e tô chegando com mais um episódio do Maconhômetro Debate, projeto esse do Cannabis Monitor, produzido em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que tem a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha, a política de drogas e o antiproibicionismo no Brasil e no mundo. A PBPD é uma rede de organizações, especialistas e ativistas que defendem alternativas à proibição das drogas no Brasil, e você pode conhecer mais sobre ela e suas ações em pbpd.org.br ou no perfil @plataformapbbpd no Instagram. Esse episódio propõe um debate sobre o marco histórico no nosso Brasil, que foi a aprovação pela Anvisa de um projeto de regulamentação do cultivo de maconha para fins medicinais por associações de pacientes. Bom, não é uma regulamentação propriamente dita, é uma proposta de uma criação de um ambiente de um teste regulatório, a chamada Sandbox, com um prazo definido de 5 anos, que funcionará como um período de aprendizado, testagem e tentativa de estruturação de um projeto definitivo de regulação do setor. Uma inovação que surpreendeu muita gente, agradou uns, desagradou outros, e nós vamos tentar entender isso tudo aqui ouvindo 3 grandes figuras do associativismo canábico brasileiro, que são a Margarete Brito, presidente da Associação APEP do Rio de Janeiro, o Enor Machado, presidente da Associação Flor da Vida de Franca, no interior de São Paulo, e o Derek Rezende, que é presidente da Associação Sou Cannabis, de Anápolis, Goiás, e que também é atual diretor da FACT, a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica. Um salve, Guete, Enor, Derek, é um prazer imenso estar reunido com vocês aqui no Maconhômetro para a gente poder deschavar esse marco na história da cannabis do Brasil, que tem um impacto tão direto na nossa luta e que contou com todos vocês ali nas trincheiras e batalhas que foram travadas para chegar nesse ponto. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Assim, é um prazer estar aqui com essa galera toda gigante. Um beijo para vocês. Para mim também é uma grande honra estar aqui com essa turma que a gente sempre se encontra e toda vez que estamos juntos só sai coisa boa. Boa, Di, gratidão por tudo. Maconhômetro hoje vai subir lá em cima. Bora! O prazer é todo nosso. Então, gente, para situar bem quem está nos ouvindo agora, a gente está falando da RDC número 1014 de 2026 da Anvisa, que estabelece novas regras para o cultivo de cannabis por associações de pacientes no Brasil. Essa resolução surge num contexto em que o acesso ao uso terapêutico de maconha no país sempre foi marcado por caminhos excepcionais, decisões judiciais, habeas corpus, autorizações individuais e, mais recentemente, pela atuação das associações como uma resposta coletiva à ausência de uma política pública estruturada. A Anvisa, enquanto órgão de vigilância sanitária, tem como atribuição fiscalizar riscos sanitários, mas não legislar sobre direitos nem fazer juízo moral ou socioeconômico sobre quem pode ou não acessar um tratamento. Mesmo assim, essas novas regras acabam interferindo diretamente na vida de pacientes e associações, especialmente quando tratam de temas como limites de THC, modelos de produção e a criação do chamado sandbox regulatório. O sandbox é apresentado como um ambiente regulatório experimental, com caráter excepcional, transitório e temporário, onde as associações passam a operar sobre regras específicas com prazo determinado, fiscalização intensificada e critérios técnicos com vistas à avaliação de riscos sanitários, à produção de evidências regulatórias e ao aperfeiçoamento do modelo regulatório. A RDC 1014 regula as seguintes atividades relacionadas a cannabis: cultivo da planta destinado a fins medicinais, produção de insumo farmacêutico vegetal e desenvolvimento, preparação e fornecimento de preparados à base de cannabis para uso medicinal. E tem como objetivos definidos avaliar, em ambiente controlado e supervisionado, os riscos sanitários associados às atividades descritas, permitir a testagem supervisionada de arranjos técnicos, produtivos e operacionais, em pequena escala e fora do modelo industrial, permitir a produção de dados e evidências regulatórias sobre qualidade, segurança
e uso dos preparados à base de cannabis para fins medicinais. Permitir o acompanhamento à adequação das atividades descrita no artigo 1º às normativas vigentes e subsidiar a tomada de decisão regulatória futura pela Anvisa. Esse debate não é apenas técnico, ele é profundamente humano. A gente está falando de pessoas que dependem da cannabis para ter qualidade de vida, de famílias que se organizaram coletivamente para garantir o tratamento e de associações que nasceram muito antes do Estado oferecer qualquer tipo de resposta. Então, antes de entrar profundamente nas regras, nos números, nos limites e no que vocês estão achando disso tudo, eu gostaria de saber um pouco da história de vocês, que são personalidades do ativismo canábico brasileiro aqui hoje. Portanto, eu acho que é importante a gente apresentar brevemente para os ouvintes um pouco da trajetória e do lugar de fala de vocês dentro dessa luta. Apesar que eu já conheço a história de vocês, eu gostaria de compartilhar aí com quem está nos ouvindo. Derek, Enô, vou começar aqui falando resumidamente, acho que eu sempre que falo da minha história, eu acho que tá todo mundo careca de saber, mas eu vou falar de novo. Meu nome é Margarete Brito, eu sou advogada de formação e mãe da Sofia e da Bia, e por conta da necessidade da Sofia, que tem uma síndrome genética rara, eu acabei entrando nessa luta lá atrás, finalzinho de 2013, comecinho de 2014, lutando para que o produto que era importado não fosse considerado tráfico internacional de drogas. E aí, muito rápido, eu comecei a me comunicar com pessoas, a mais conhecida na época, em 2013, que eu já conhecia, que a gente tinha feito uma pós-graduação junto na UFRJ, era o Emílio Figueiredo, que todo mundo conhece, e o Emílio me ligou ao Siddhartha, e o Siddhartha me ligou a outras pessoas, e muito rápido eu entendi que era uma planta que tinha um potencial enorme e que era proibido, e aí eu mergulhei nesse universo muito de cabeça, assim. Então, muito rápido eu entendi que era necessário lutar. E de lá pra cá, eu nunca mais parei de lutar. Resumidamente, foi assim que aconteceu. Eu não era maconheira, hoje eu sou. O Marcos, meu marido, ele, quando eu conheci ele, há 25 anos atrás, ele já fazia esse uso adulto responsável, né, vamos falar assim. A minha droga de escolha sempre foi o álcool. Mas é isso, assim, eu comecei a entender dentro desse universo o que era política de drogas, quem no Brasil que lutava por isso, quais eram as complexidades desse universo, o que era a marcha da maconha. Então, assim, abriu ali em 2014, 2015 o universo na minha vida e eu mergulhei de cabeça, me tornei de fato uma ativista, né? Muito cansada já depois desses anos todos e, resumidamente, a minha história é essa, gente. Passo aí pro Enô contar resumidamente a dele. Bora lá. Obrigado mais uma vez, Bi, maconhômetro. Não diferente da Guete da maioria, é a necessidade de um familiar que nos traz a esse papel de ativismo, né? Porque no papel da compaixão, das coisas, a gente sempre tem, né? Você tem com uma pessoa que ajuda para atravessar a rua, ou para um cadeirante que precisa de alguma ajuda, eu acho que todo mundo se tem essa compaixão. Mas quando é com a família da gente, eu não desejo esse sentimento para ninguém. E quando chegou o Eduardo, filho da minha irmã, que veio diagnosticado com o transtorno do espectro autista, eu resolvi, na época programador, pegar os computadores e pesquisar sobre o autismo para que, como um sistema de computador, logo resolvesse, né, esse problema que ele tinha. E aí vi que na época e até hoje o autismo é uma incógnita, né, porque é um espectro, está em certos momentos e em várias pessoas diferentes, né, se manifesta de formas diferentes e que poucas pessoas sabiam o que fazer e que a gente precisaria descobrir o que o Eduardo precisava para que naquele momento que ele tinha pouca interação, falava bem pouco e nos preocupava muito, porque já chegava ali próximo dos 3 anos, nas minhas pesquisas, nos computadores, começou a aparecer a cannabis. E eu falei, poxa, tantas mães relatando, né, porque foi o que eu não encontrei com os remédios, né, falava do Risperidona, falava do Ritalina. A minha mãe já era da área da saúde, falou, não, o Eduardo não precisa disso, não pode, vamos tentar outra coisa. E aí pronto, entramos no mundo da cannabis, eu já cultivava para mim, porque sempre foi um remédio, sempre me ajudou, e a partir do momento que a gente resolveu transformar isso em óleo, encontrar um médico que tivesse um conhecimento e desse as gotas para o Eduardo, é o que me fez trazer até hoje aqui, fundando a Flor da Vida, atendendo hoje mais de 30 mil pacientes, porque os resultados foram impressionantes. Que eu já tinha em mim e que era talvez inconsciente, se estendeu para uma criança e que não podia ficar sem, que era muito caro
e que fez a gente então sair desse modo de cuidador, de pesquisador, de alguma coisa que pudesse ajudar o Eduardo, e sim no cargo de ativista, que pudesse ajudar ele então, mas tirar de uma vez o limbo que está essa planta da cannabis, e no caso o remédio para as pessoas que precisam, né? Então resolvi lutar e estou aí hoje. Fiz 35 anos no último final de semana, com muita disposição para que a gente tire essa planta do lugar onde ela não merece estar. Talvez minha história não seja tão conhecida, né? Mas se perceber, assim, o que eu venho falando, porque eu sempre honrei a minha história. Eu conheci a cannabis no meio religioso. E dessa época, assim, muito antes, a gente ouvia falar do uso medicinal da cannabis, né? Mas muito incipiente. Mas dentro da minha religião, a gente já sabia de muitos casos, inclusive de pessoas com epilepsia que deixou de ter, mas também, assim, sem ter alguma coisa sistematizada, né? E eu, assim como todos, também tenho na família, né, uma pessoa com epilepsia refratária. Também sou naturólogo, fui professor em aldeia indígena, já fiz pesquisa em plantas medicinais. E aí, nessa época, eu conhecia uma grande figura, né, já conhecida, o Paulinho, que ele me chamou para dar uma ajuda para ele. Ele, tinha recebido um conhecimento da África lá e tudo, e me chamou para fazer uma ajuda, porque todo mundo sabe que o processo é trabalhoso. E aí eu ajudei ele uma noite. Ele mora em Floripa, eu aqui em Goiás ajudei ele uma noite ali, e ali daí pra frente conheci o Dr. Paulo, que estava na época precisando. Também, assim, no Brasil, antigamente só tinha aqueles extratos brutos. E aí eu comecei, assim, a titular, né, a fracionar aí. Eu acabei conhecendo também o pessoal aí das associações, o terceiro setor, GET, o Enor, todo mundo aí foi. E a gente vem aí até hoje aí maravilhado aí com as coisas que essa planta faz, com as pessoas, e cada vez mais com certeza, né, nesse trabalho. Gratidão, pessoal. A gente sabe que se fosse para contar a história detalhada, nós ficava só nessa, mas muito obrigada por compartilhar a história de vocês. Então, agora entrando especificamente, né, no nosso tema do debate, eu queria explorar com vocês os bastidores, né, desse marco. Quando a discussão chega diretamente na Anvisa, a gente vê uma movimentação intensa das associações, com reuniões, articulações, presença em Brasília. Eu queria que vocês abrissem um pouquinho para a gente desses bastidores, como que se deu essas articulações, há quanto tempo, né, que isso acontece, foram de fato ouvidas nos processos, vocês tiveram essa abertura ou não, foi resistência, uma abertura depois? Conta um pouquinho para a gente aí como que foi essa articulação em Brasília para poder as associações estarem inclusas. Na verdade, começou umas articulações bem interessantes por parte do Enor, da galera da Flor da Vida, que estava indo bastante para Brasília, gastando esse tempo lá, conversando, né? O Suplicy acaba abrindo muita porta, né, para o movimento, e eu acho que a gente deu essa sorte, né, de ter um aliado do tamanho do Suplicy. E aí eu me lembro, depois o Enor me corrige se eu estiver errado, a última vez que o Enor foi em Brasília para falar com Boulos, ele voltou meio puto da vida, dizendo, olha, o negócio lá não vai rolar, falaram isso, falaram aquilo. Eu estava querendo um tempo organizar uma manifestação parruda, assim, com carro de som, uma coisa mais que pressionasse mesmo lá em Brasília, que da última vez que a gente tinha feito o Repense o Óbvio não rolou uma coisa meio fraca, assim. E aí eu comecei a puxar num grupo que a gente fez, que já tem 180 pessoas lá no grupo. Assim, gente, bora pra Brasília, e o pessoal, a gente tava organizando pro final de fevereiro, e aí quando o Enor falou que ia ter, falou assim, gente, vai ter a primeira reunião que eu acho que vai pautar, a gente nem sabia direito se ia pautar maconha, aí eu falei, então tá, então gente, a gente não vai final de fevereiro não, que tinha sido votado lá no grupo. A gente vai agora, então já peguei e comprei minha passagem, fiquei agitando, a gente fez uma reunião, todo mundo foi comprando a ideia de fazer manifestação, e eu acho que foi, assim, um sucesso, foi uma mobilização super coordenada entre as associações, diferentes estados, com troca de informação, alinhamento, estratégia, ida, foi muito legal, né, com o esquenta lá na casa do Mídia Ninja também, que eu acho que é um mérito também, que a gente tem que agradecer o pessoal da Flor da Vida, do Enor, que abriu, né, foi bastante importante, né, a nossa estada lá nessa pré, e tinha de tudo, tinha advogado, tinha político, tinha galera de todo o Brasil, as associações
Você perguntou se as associações foram ouvidas de fato nesse processo. Eu acho que parcialmente, eu acho que teve um momento de escuta, mas eu sentia que era mais uma participação consultiva do que decisória, assim, né? Eu participei de uma reunião com o Thiago, que foi um dia antes dele pautar lá, ia decidir lá no final de dezembro, ele chamou um dia antes e pediu vista. Acho que o Thiago tem muito, muito mérito nesse avanço, mas eu acho que a Anvisa ela demonstrou uma abertura meio limitada, assim. Eu acho que é uma agência bastante burocrática e com o Thiago a gente sentiu um pouquinho de disposição ali para o diálogo, ainda que com limite, sim. Bora lá, para complementar, trazendo um pouco também esse olhar um pouquinho para trás, né, porque a própria agência mesmo, muito tempo que a gente vai lá, ela fala, a agência foi feita para regular comércio e indústria. Nós não regula nenhuma associação, não é de cannabis, não é de nada. Tanto é que eles sabem que a gente existe, temos associações gigantes aí, e nunca nem foram lá. Então, eu sei, mas não vou. E aí fica muito nesse campo técnico, burocrático. Não é minha função, eu não posso avançar nisso aqui, não posso nisso aqui. Só que aí a persistência, Margareth está aí desde 2014, 15, 16, quantas viagens, quantas audiências públicas, que pode ser que não tenha nada com a Anvisa, mas é uma pressão política que vai acontecendo, né, que vai afunilando. E isso é o mérito das associações, e dentro de todos os movimentos que tem da cannabis, cada um se organiza do jeito que pode, de um jeito, e as associações chegou e nesse entendimento que a parte política é muito importante. Eu vejo muito pessoal que vem há um tempo já em Brasília, já bem antes da gente, talvez, falando dessa parte do Dr. Leandro, a Guedes, o pessoal todo, né? Não vou mais não. Nós já foi muito, já falou com um, já falou com o outro, já foi na Anvisa, já desfoi, já fez o dinheiro. Vocês não vai dar nada. Esse trabalho, né, que às vezes é cansativo e tal, vai afunilando, vai chegando, e eu acho que chegou na Anvisa, né? Fez com que ela se mudasse o perfil. Tem todo o mérito do Thiago, que entrou na diretoria, mas ele, assim, por mais que ele seja muito bom, o voto dele é uma sinfonia de ouvir, revir pra gente aprender, a gente tem um mérito nosso, do povo, que ficou pressionando e que chegou a um ponto que não tinha jeito mais. Se entrasse alguma pessoa sensata, inteligente, que é o que estava faltando ali naquela diretoria, né, não é nem isso, mas corajosa também, né, tirar o viés ideológico de não ter cunhão com nenhuma indústria ou com nenhum outro movimento e fazer o que tem que ser feito, e aconteceu o que aconteceu, né? Então, a gente teve unânime, todos os diretores acompanhando o Thiago, né? Sem nenhuma ressalva, teve só uma outra do tempo lá, mas coisa à toa, que não foi apreciado também. Então, um mérito nosso. E aí eu queria pontuar rapidinho para passar para o Derek, porque na última conversa que a gente teve com a Anvisa, foi essa com o Boulos, que eu tive a oportunidade de ir com o Thiago, e porque como ainda está desenvolvendo esse período regulatório, tem coisa que pode falar, tem coisa que não pode, né? Ele não me falou isso não, mas a gente sente, né? Naquele momento ele já tinha algumas respostas, mas não podia falar, né? Mas uma coisa que ele deixou bem explícito, que era uma preocupação dele, que eu até me reforcei na minha fala, é sobre a segurança jurídica das associações, principalmente criminal. Ele, como um negro, fala muito de reparação social, então ele falou assim, o meu papel aqui, uma das coisas principais que eu quero fazer é que essa questão das associações sejam tratadas nas questões sanitárias, não na parte criminal. E aí eu falei, mas como que vai fazer? Porque se não tiver uma RDC, se não tiver uma lei, uma coisa específica que enquadra, e aquela associação não tiver enquadrada, a polícia vai ver que está fora da lei, ela vai cumprir o papel dela, né? E aí eu fiquei pensando, como que ele vai fazer isso, né? E aí veio essa resposta desse sandbox regulatório, é uma coisa nova na Anvisa, acho que fundou em 2021, antes disso não podia existir, poucos projetos, poucas coisas estão nesse sandbox aí, e eu acredito que foi uma saída interessante. O edital vai nos mostrar como que a gente vai conseguir fazer com que a maioria das associações sejam contempladas, mas também eu entendo um pouco da parte da Anvisa, de que, por exemplo, que se você for fazer uma rosca com goiabada, você vai ter que ter um protocolo e alguém responsável por aquela rosca. E se alguém comer ela e der algum problema, a gente precisa ter alguns responsáveis, e assim é assim com tudo. E quando você fala de Anvisa e medicamentos, você tem que ter no mínimo um farmacêutico. Você vai ter que ter no mínimo uma estrutura para ele entrar e sair, não cruzar os fluxos, porque isso pode trazer algum problema. E aí o meu discurso, você sabe, sempre foi que a cannabis é de manipulação simples. Nós não estamos falando aqui que agora as associações têm que montar uma indústria, nada disso. Tanto é que a RDC 327 permitiu agora, que foi mudado nesse dia também,
que as farmácias de manipulação entrassem para manipular os extratos importados. Então, se pode já manipular os importados das farmácias de manipulação, uma régua para as associações em estrutura é uma farmácia de manipulação, que é uma coisa simples e fácil de fazer, que eu acho que é super aceitável para quem quer produzir um medicamento. É bancada, é pintura na parede lavável, é asepsia, limpeza. Então, eu acho que é um momento, assim, principalmente para as associações, porque a gente não está falando de cultivo individual, está falando de outra coisa, é de fornecer para uma outra pessoa. Então, a Anvisa fala desses controles mínimos, né? Já até colocaram para a gente, é ter uns responsáveis técnicos, é ter uma rastreabilidade, é ter uma coisa que, no caso que a gente aqui nunca teve suporte na raça, foi tentando fazer, tem alguma coisa, e que agora a Anvisa vai poder dar um tempo ou dar um prazo, alguma coisa, para as associações que não têm a ter. E aí também a gente vê muito o quanto que esse trabalho nosso é de responsabilidade e que agora as associações têm que assumir também, né? Porque é uma responsabilidade você lidar com pessoas que estão sofrendo. Então agora também parte da gente ter o mínimo dessa estrutura, que não é difícil, não é caro, vai ter prazo. Aqui em São Paulo mesmo, se você for alugar um imóvel, colocar lá na imobiliária que você quer um imóvel que seja uma farmácia de manipulação antes, aqui em São Paulo você consegue filtrar. Você encontra vários já, você não precisa gastar nada, é só você alugar e cair para dentro. Então, eu acho que algum momento agora das associações é a gente se unir, os pequenos, os grandes. Grandes eu acredito que não tem, a gente é tudo uma escala, tudo não industrial, artesanal, a gente cola nosso rótulo tudo na mão hoje ainda. Então, é o momento agora da Anvisa que deu esse passo, que eu acredito que foi bom porque eu não estava esperando nada. Eu falei, a Anvisa não vai pôr, como é que ela vai pôr para a indústria? Não pode. E para a associação pode, THC. Como é que vai pôr que tem que importar para um lado e nós vamos plantar? Para mim não ia sair nada, ia ser só uma RDC 327 melhorada. E desse jeito eu acho que melhorou, é mais um passo. E é o momento agora, então, da gente assumir as responsabilidades e ir para cima e mostrar que a gente é capaz também. Então eu acho que é um momento histórico da Anvisa e um momento oportuno para as associações aí. Respondendo assim, né, um pouco, eu acho que o que aconteceu é uma coisa assim que a gente que tem contato com a planta, né, com a maconha, a gente estuda, entende cada vez mais e defende isso no nosso tratamento. O que aconteceu foi realmente assim uma sinergia, né? Desde muito tempo aí, já para quase 12 anos, que as pessoas vêm cutucando o legislativo, o executivo, o judiciário, de diversas formas. E com certeza, assim, eu também faço aqui o meu adendo, igual a Guete fez, né, de reconhecer a Flor da Vida aí como, nesse momento, como uma articuladora, assim, principal, como o canabinoide principal, né? A Flor da Vida foi tipo um THC, teve uns, assim, igual eu, CBG, CBN, que ficava ali, né, somando, assim, nesse efeito comitiva, e foi tudo isso, a união de grupo, né? Todo movimento tem as pessoas que querem ser o pai do movimento. E eu acho que no movimento da maconha a gente está assim maduro e também já conhece todo mundo, já criamos a amizade, já desamigamos e estamos amigando de novo. Um momento legal, assim, maduro de todo mundo. Então rolou assim uma sinergia muito legal aí para esse ato em Brasília, que até então, né, o que a gente sempre tinha colhido de tudo que a gente vinha fazendo, cutucando, né, os três poderes, era uma resposta negativa, né? Então, assim, a Anvisa, né, nesse 27º aniversário dela aí, de parabéns à agência, ela foi, igual o Enor falou, uma vitória do povo. Porque a gente colocou o fórceps nesse parto. Cada um por seu motivo. Por dor, por sofrimento, por criminalização, por várias dificuldades, né? Então, assim, a gente dedicou aí o tempo da vida e teve essa sincronia, né? Foi quase que coisa de planeta astral, né? Um diretor que tem o cabelo que tem, a cabeça que tem, né? A consciência que tem, assumir isso. Porque ninguém nunca chegou brincando, né? A gente sempre chegou mostrando números reais, trabalho sério, sofrimento de verdade, por vários motivos, até pela própria proibição. Então, era vida de pessoas, a gente sempre chegou sério. Precisava de alguém sério do outro lado o suficiente
esse apadrinhamento aí do nosso eterno senador Papito original, que abençoou nossa causa junto com outros, né? Padre Ticão, Carline. Então é isso, é uma sinergia de muitos anos aí, de muita luta. Pessoas que não são faladas, que também trouxe essa semente no Brasil, né? Igual o Padrinho Sebastião. Realmente foi surpreendente. Até então a gente estava com a expectativa zero, porta na cara, igual a gente sempre recebeu. Ou então, assim, as pessoas falam assim, não, eu vejo que é legal, eu vejo que faz bem, mas eu não posso fazer nada. Ou então, eu sei que está ajudando sua família, mas a minha alçada é só até aqui. Ou então, porque a direita, porque... Então nem isso existe mais. Direita, esquerda, o negócio unificou tudo. É pacífico no Brasil o entendimento que o uso da maconha pode ser terapêutico e medicinal. Deixa eu só fazer uma complementação, que é a gente fez um vídeo um tempo atrás que deu uma pressionada, até o Mídia Ninja republicou, porque a nossa grande indignação era estar num governo do PT, estar com o Padilha, que foi um deputado que apoiava declaradamente a causa, e a gente não conseguia avançar nesse momento. Então, isso causava uma indignação muito grande. Então, essa pressão das associações midiáticas, eu acho que de escancarar que a gente sabia que isso estava na mão do Ministério da Saúde e da Anvisa, e a gente fez um barulho relativamente alto, forte, para que isso acontecesse. Então, a gente ouviu falar que o Padilha, ele nomeou especificamente o Tiago, que é um advogado com uma trajetória em direito regulatório. Ele foi com a missão de resolver as associações para a Anvisa. Então, eu acho que tem mérito de todo mundo aí. Eu acho que tem mérito da organização das associações, tem mérito do governo, que não quer levantar essa bandeira publicamente, porque é ano eleitoral, e tem mérito, obviamente, de todo o trabalho ali do Tiago. Então, eu acho que foi um pouco isso do que o Derek falou. Eu acho que foi uma união de forças ali que converteu aí nesse momento histórico para as associações. Também temos que a parte do direito, né, jurídico e o judiciário, o próprio STF com a DIA aí, né, as inúmeras conversas, né, que principalmente aí, já que a gente citou nomes aí também nesse momento, acho que devemos citar aí, né, o Emílio, né, Figueiredo aí, que articulou muita conversa com a Anvisa. Estamos desde o Natal, o Réveillon, conversando com a Anvisa, reuniões intermináveis via FACT, associações, e organizada aí com o pessoal aí do direito. Você conhece a Vista CM? A Vista CM é a loja do Cannabis Monitor. Nela, você veste a moda 420 e ainda fortalece o nosso corre, pois parte do lucro das vendas ajuda a financiar os projetos do Cannabis Monitor, incluindo o podcast Maconhômetro. E claro que os ouvintes do podcast têm desconto. Usando o cupom MACONHômetro, tudo em maiúscula e sem acento, você garante 5% de desconto. E pagando pelo Pix, ainda garante mais 5%. Confira nossas coleções em vistacm.com.br, vista essa ideia e fortaleça o Cannabis Monitor. Muito bonitinho ouvir vocês, assim, dá para perceber que, né, tem toda uma estrada e realmente chegou num ponto de união, e foi realmente esse alinhamento que fez a coisa amadurecer e chegar no ponto que está hoje. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né? Sempre as associações, de todos esses anos aí, já passaram por vários desafios. E eu acompanhei de perto a história de vocês e sei que o caminho foi cheio de percalços. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco dessas dificuldades, né? Porque é como quem diz, quem vê close, não vê corre. Então, o lugar que vocês ocupam hoje não foi fácil, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre os obstáculos que marcaram essa caminhada e como que vocês conseguiram, né, atravessar esses momentos até chegar onde vocês estão agora.
Então, acho que os obstáculos que marcaram essa caminhada, eu acho que assim, para mim o principal era ver gente presa, assim. Eu acho que a criminalização, o estigma, né, de ser tratado como caso de polícia, quando na verdade era saúde e cuidado, eu acho que mexia muito com todo mundo, né? Toda hora alguém é preso e tal. A insegurança jurídica constante, medo de apreensão, de perseguição, de ações policiais, interrupção do atendimento, do tratamento dos pacientes. Eram tantos obstáculos, e são e vai continuar sendo. Eu acho que isso que também é importante a gente, que nem os meninos falaram, acho que a gente está bastante maduro e calejado para entender esse momento que, apesar de histórico, ainda tem uma caminhada longa pela frente. Eu acredito que quem trabalha com maconha vai morrer lutando. Em 2017, eu tive na Califórnia e Colorado, estados onde já era legalizado há muitos anos, e você via ainda, assim, quando você trabalha com maconha, você sai de um problema, passa para o outro. Por exemplo, lá, você não pode ter... Quem trabalha com cannabis não consegue abrir conta em banco. Eu lembro que eu passava por uns caminhões e tinha uma galera com barril, com dinheiro dentro do barril. Eu olhava, parecia coisa de traficante mesmo, né? Num ambiente regularizado. Eu acho que, além, né, da criminalização, da burocracia, pressão psicológica, que quem vai ficar fora do sandbox, a gente não sabe ainda, né? A gente vai falar já, tá todo mundo doido pra falar do sandbox, né? Eu acho que tem ataques e desinformação de Osmar Terra da vida, né, julgamento público, fake news, são muitos, né, obstáculos. Eu acho que desafios financeiros da galera que está começando, que está pequena, enfim, sobrecarga pessoal das pessoas que trabalham, que de um lado eu sei como que é, né? De um lado quer se dedicar 100% à associação, mas também tem que pagar as contas, às vezes abre mão ali da sua vida pessoal, do seu descanso, da sua segurança, não é fácil. Obstáculos que marcaram a nossa caminhada, a gente pode fazer aí uma lista e a gente pode ficar falando dele aqui o dia inteiro. Então, eu acho que a gente transformou o limão em limonada. Eu falo aqui na PEP que a nossa especialidade aqui na PEP é fazer do limão limonada. A polícia invade a fazenda quando daqui a pouco a gente ganha mais 5 mil seguidores e daqui a pouco a gente faz o delegado ir lá na fazenda gravar um vídeo pedindo desculpa, o que reverbera para uma legitimidade ainda maior lá em Pati de Alferes, que é onde é um município, 48% do município é evangélico, então é um município onde é muito conservador. E a gente atravessa esses momentos, né, unindo força, transformando dor em propósito, fazendo muita parceria aí com a universidade para a gente fazer pesquisa. Eu acho que a comunicação também e a coragem dessa galera, eu acho que faz toda a diferença, né? E o foco no paciente sempre, né? Eu acho que a prioridade sempre para a gente é garantir o acesso com segurança para os pacientes. Se for contar quantas dificuldades, né, é bastante, né? Eu vou tentar resumir rápido, porque foram 7 anos já que eu tô nessa luta, parece que foi ontem. E começou quando eu vi a necessidade das pessoas e que eu vi que dava certo e funcionava aquele medicamento com as coisas que eu já tinha no meu guarda-roupa e eu desse continuidade, não fosse preso e conseguisse sobreviver, porque eu ainda trabalhava. Então a dificuldade já começa ali. Tenho que abandonar o meu trabalho, porque no início eu fazia tudo, eu ia no correio, eu era o acolhimento, eu fazia, recebia, aí fazia. E aí eu falei, poxa, como é que agora? Eu tenho um filho pequeno, não posso ir nem preso e nem ficar sem dinheiro. Ali já começa uma dificuldade, porque maconha. E aí tá o débito que me deu maior força naquele momento, que já tava ali. Eu falei, nossa, será que vai dar certo isso, cara? Será que eu vou conseguir sobreviver no emprego? E ele sempre com boas palavras me incentivou, foi uma ajuda e tanto para já superar esse primeiro obstáculo, né? E aí esse obstáculo ele se perpetuou ali por uns 3 anos, ficou por uns 3 anos, que até vinha a nossa decisão judicial, mesmo que a gente estava ali crescendo e fazendo alguma coisa social e tentando mostrar, e já balançava a janela do laboratório, eu achava que era a polícia, já foi, agora chegou a nossa hora aqui, gente, vamos preparar, dar tchau para todos, né? Então essa dificuldade da insegurança, né, do medo, eu cresci sem meu pai, né, que faleceu muito cedo. Eu falei, eu não posso deixar meus filhos sem aquele negócio. E como que agora meus filhos vão ficar sem, porque eu vou estar preso? Falei, nossa, é uma coisa que me atormentava muito a minha mente. E até que a gente conseguisse uma segurança criminal, né? 3, 4 anos muito difícil pra gente, né?
de suportar, né, de veio a pandemia também, um monte de coisa que a gente teve que se manter firme, né? E aí depois também de uma coisa que eu vejo um pouco como dificuldade também é trazer as pessoas que estão junto com a gente, os colaboradores, os profissionais, os prestadores de serviço, quem é que seja, para essa visão associativa da planta, né? Porque na primeira mão que você fala de cannabis e que tem isso, né? As pessoas verem sempre como uma boa oportunidade de negócio, uma boa oportunidade de se dar muito bem, um novo negócio e tal. E aí acabam, no nosso âmbito associativo, né? Que eu conheci agora a CEDEM, né? Que é uma associação do Padre Ticão, o pessoal gostava muito e tal. Ela tem 50 anos. E a maior queixa deles lá é que o pessoal lá cansou. Eles não são mais ativistas da CEDEM, eles são funcionários. E que se tivesse dinheiro em caixa para fazer o acerto, eles queriam era sair. E você manter esse espírito que a gente, como ativista e fundador que viu o negócio que tem, com as pessoas que trabalham, né, é um desafio também muito grande para que você mantenha a associação como uma associação. Então, para mim, também tem esse desafio da gente colocar a cannabis de uma forma social, a parte do laboratório mesmo. A gente recebeu o pessoal da farmácia, os conselhos de farmácia, e falou, não, como é que você tem um centro de terapia daquele e tem um laboratório desse? E a gente escolheu que lá é melhor e tal, e aí a gente passa dificuldade de nossos químicos, os farmacêuticos sendo processados, tendo que ser caçados. A gente já foi comprar coisa, falar assim, um sombrite para pôr na estufa, aí o cara falou, o quê? Vocês vão pôr maconha em cima debaixo do meu sombrite? Não posso te vender, não posso emitir essa nota. Né? Então, várias coisinhas assim, né, que foi somando até que vem a nossa decisão judicial, e agora a gente está nesse segundo momento, né, de conseguir encontrar bons profissionais. Porque o mercado, ele não dá brecha, né? A economia está aí e os bons profissionais estão trabalhando, ganhando muito, né? Então a gente vem aí formando os profissionais, que tem que pesquisar sobre os nossos POPs, fazer. Então é umas dificuldades únicas, né? É o agrônomo que nós vamos contratar. Não, ele não entende de cannabis, mas ele tem que ser um agrônomo, porque ele precisa assinar lá uma responsabilidade certa. Então, vamos ensinar o agrônomo, vamos pegar os cultivadores, vamos ensinar o agrônomo. Então, várias dificuldades que, se não fosse cannabis, a gente não teria. Mas tudo isso fica pequeno quando a gente vê os resultados. Né? Quando você vê o que vem do acolhimento, você vê as pessoas sendo tratadas, você vê a planta fazendo o que ela tem que fazer, o resto a gente vai driblando aí com a força de já, com a força da planta, e se torna tudo mais leve. Então, hoje, eu acho que o nosso maior desafio e que a gente tem pela frente aí é o sandbox, para que ele seja realmente democrático para todo mundo. Bom, eu só tenho que concordar, né? Uma fala da Guete, assim, que me chamou muita atenção e que a gente já está ciente e preparado, né? A gente sabe que a dor de cabeça só vai mudar de lugar, mas nós estamos cada vez mais dispostos, né? E também mais organizado para ir encarando as dificuldades que for vindo, né? As dificuldades são muitas, Di. Em 2018, para você analisar um óleo, para ter um mínimo sim, de segurança para falar, né, para as pessoas o que é que tem, como que tem, pensar numa estratégia terapêutica, a gente tinha que mandar para SC Labs lá nos Estados Unidos. Era a maior dificuldade aqui no Brasil. Se você tivesse um nome de cannabis, maconha no seu CNPJ, não abre conta no banco, não consegue comprar coisa, pagando à vista, emitir nota fiscal. Então a gente veio assim, passando muitos problemas, né? Muitas dificuldades. Essa história fake news sempre existiu. Como sempre, o capital tenta sequestrar termos bons, né, ou movimentos dignos, né? Então, assim, a gente lutou com vários monstros, tipo CBD, que CBD não é cannabis, não é maconha, é CBD. Esse negócio do que o Enor falou, assim, a gente precisa de um agrônomo, mas o agrônomo, então, essa formação dos profissionais começou antes. Começou desde lá dos médicos, né, que hoje são protagonistas aí dentro do tratamento, né? Tivemos que formar muito. Formamos aí um grupo, né, dos terapeutas canábicos aí, da urgência, né, dessa mudança de paradigma também, porque a terapia com a maconha, ela tem uma dificuldade que ela muda o paradigma da saúde, o olhar de como se construir saúde. Então, é uma interagência que a pessoa tem responsabilidade, tem que ter consistência, tem efeitos globais a longo prazo. A titulação é singular, individual, é um tratamento personalizado.
Ao contrário da lógica biomédica atual, que é canetada e tal, entendeu? Então, assim, a maconha, ela traz muitos desafios, mas nenhum é igual a você, assim, sentar diante de um juiz, ir pra delegacia fazer um depoimento, sabendo que às vezes você não pode nem sair lá de dentro, ir numa audiência, receber a polícia militar em situação de flagrante, conversar com conselhos aí com essas pessoas que chegam cheio de preconceito. Essa questão do encarceramento, com certeza, olha, eu vou falar pra você, eu respondi na minha vida 5 inquéritos, 3 relacionados a tráfico e os outros 2 porque quando a polícia militar invadiu minha casa sem licença, sem não sei o quê, eles ainda arrumaram mais 2 problemas pra mim lá pra ver se um caía. E aí, assim, eu já tô podendo pedir música no Fantástico, porque tá aí 4-0 pra mim, tô respondendo o último agora, e tá tudo encaminhando pra eu manter o meu réu primário, graças a Deus. E essa tranquilidade, alguns teve a sorte, né, de ter, assim, judicialmente, igual o Enor aí, a Flor da Vida. A Guete teve, depois não teve, mas lutou tanto que socialmente conseguiu o espaço dela, tá aí até hoje, assim, graças a Deus. Pra mim, aqui no meu estado, que é um pouco mais conservador, eu fui chumbo grosso a vida toda. Eu só consegui me sentir bem mesmo, porque agora, no final do ano passado, eu ganhei um HC em meu nome, depois de décadas, pra mim e pra alguns pacientes. E agora, com essa decisão da Anvisa, eu pude deitar na cama de um jeito que fazia mais de 10 anos que eu não deitava. E isso daí, eu não sei nem o que te dizer. Até fica assim daquele jeito, será que tá tudo certo mesmo? Onde que tá a câmera, a pegadinha? Porque, né, gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu ainda não me recuperei, assim, ó, a minha saúde mental, assim, nesse sentido. Sabe quando você vai entrar dentro do carro e acende aquela luzinha vermelha? Aí você bota um adesivo lá em cima lá e continua dirigindo até onde que dá? Esses últimos tempos, eu dirigi desse jeito minha vida. Tinha uma luz acesa no painel muito forte. Eu preferi não olhar ela. E aí agora tá parecendo que tá chegando aí o mecânico Sandbox, que vai dar uma... pelo menos apagada nessa luz, talvez vai acender outras, né? Mas essa de não ser preso, pra mim, é uma grande vitória. Só quem não foi preso, só quem não passou por essa situação, acha que essa RDC da Anvisa, esse não é uma vitória, né? Porque igual você falou no início aí, tem muita gente achando bom, outro ruim. Aí eu digo pra você, só tá achando ruim quem nunca foi preso. Eu te falo com certeza isso. Só tá achando ruim quem não foi preso ainda. O resto tá achando bom. É uma vitória, tem muita coisa pra frente, tem, mas isso é muito ruim. Um ser humano passar por isso é muito ruim. Eu nunca fui presa, mas eu tô achando bom. É que você é inteligente. E aí mostra o ativismo mesmo, né? Porque levando essas pancadas, né? Não existia nem a Flor da Vida ainda, eu me lembro do Derek tendo esses problemas. E persistir, tá aqui até hoje, né? Só parabenizar, irmão. Eu lembro de um dia, Derek, que você estava indo para audiência, você até conversou comigo antes de ir. Você falou, no dia, eu tô me tremendo todo, que eu fui fazer minha barba, eu cortei minha cara toda. Era uma situação, eu lembro que você falou assim, ô Di, ou eu vou lá e eles me dão uma boa notícia, ou eu fico por lá mesmo. Dá para entender esse sabor que você tá degustando agora. Nesse dia aí, eu tava com mandato de prisão, né, expedido pela Polícia Civil e pela Federal, pelas duas, ó, velho. E aí eu tinha que ir lá, porque se tá foragido, o juiz não faz acordo para responder em liberdade. Mas você podia ir lá e talvez o juiz não fazer o acordo. Então o advogado falou que era por minha conta, né? E aí eu preferi me apresentar, né? Com certeza. Eu falei, eu não nasci pra fugir, não. Só que é isso, né? Aí ele falou, não, dá uma melhorada na barba aí, trem, que o pessoal olha essas coisas, veste uma roupa boa. Aí eu fui fazer a barba assim, fi. E ele tava tremendo tanto, cortei 3 vezes a cara. Cheguei só com o ciscão lá na audiência, mas aí deu tudo certo. Eu respondi em liberdade, não fui preso nem um dia, eu passei esse tanto de inquérito aí e tudo, mas eu sempre consegui manter acordo.
também pelo meu histórico, trabalho, tudo, então eu sempre, bons advogados, eu tenho que lembrar isso também, tive bons advogados e eu sempre consegui responder em liberdade. Fui condenado na primeira instância e fiz acordo para responder em liberdade até ser julgado na segunda instância, e na segunda instância eu fui absolvido por completo. Então vamos falar a tal da sandbox, né? Para quem já conhece na prática o potencial do THC, como que vocês encararam esse modelo? Vocês veem o sandbox como um avanço real ou como uma forma de contenção e controle do trabalho que as associações já realizam? É difícil saber. Eu tô muito ansiosa, não vendo a hora de sair, de ver esse edital de chamamento. Ninguém sabe direito como que vai ser esse edital, se nesse edital eles vão botar logo as regras. Tem gente que fala que o edital de chamamento vai abarcar 350 associações de todos os tamanhos. Tem gente que acha que vai ser pequeno, médio, grande, e aí já no edital ele vai sair já com as regras, né, do que é grande, do que é médio, do que é pequeno. Grande é assim, né, que nem o Enor falou, se for comparar a PEP, a Flor da Vida, com a Cultive, a gente é grande. Se for comparar a PEP, a Flor da Vida, Maria Flor, que eu acho que são as mais estruturadas, né, tal, perto de uma indústria farmacêutica, a gente é pequenininho, né? A gente é um mosquitinho, né? Uma indústria, ela tem uma escala de, por dia, por lote, às vezes 50 mil frascos. Então, quando a gente pensa, a gente é tudo muito, muito pequenininho. É assim, eu nunca tinha ouvido falar de sandbox, depois que a gente ouviu. Agora tá todo mundo se especializando, agora é todo mundo especialista em sandbox, né? Eu dei uma lida, uma pesquisada para entender como que isso aconteceu com outras organizações de outros nichos de mercado. E eu vi que fintech é um case muito conhecido dentro desse tipo de regulamentação de sandbox. E é muito comum para outros tipos de negócio, né? Você fazer esse tipo de experiência que, ao mesmo tempo que tem ali uma autoridade olhando para o modelo de negócio, que olhando para o modelo de, no caso nosso das associações, eles vão estar aprendendo, vendo o que a gente faz para poder entender se vai mais para cá, vai mais para lá, né? O pop é assim, mas tem que ter mais isso, tal. Eu acho muito difícil eles colocarem 350 associações. Eu não sei se eles vão ter braço para conseguir ajudar, porque eu acho que a associação que participar, imagino eu, que participar desse modelo, dessa experiência regulatória, ela vai ter que ter uma ajuda da Anvisa, né? Porque a gente vai ficar ali cheio de dúvidas. A gente imagina que a gente deve prestar contas, né? Eles devem dar um dever de casa, ó, vocês têm que fazer isso, isso e isso, que nem mais ou menos eles estão fazendo com a Abrace. Eu acompanhei relativamente de perto quando a Abrace fez acordo judicial para cumprir a RDC 327, a Anvisa dava ali um monte de dever de casa, eles iam lá, olhavam e falavam assim, ó, agora vocês têm que fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Daqui mais ou menos uns 6 meses a gente volta para ver se vocês fizeram. E aí o Cassiano ia fazendo o que dava, tal, não sei o que, nananã. E algumas coisas ele falava assim, cara, tem algumas coisas que eu não consigo. Eu acho que vai ser mais ou menos assim que a Anvisa. Agora, assim, uma coisa é eles acompanharem 10, outra coisa é eles acompanharem 350. A gente não sabe, a gente tá tudo aqui no chutômetro, é maconhômetro, chutômetro. Porque eu acho que, pra mim, assim, quando eu vi esse sandbox, eu achei, assim, perfeito. Que era mais ou menos o que eu sempre quis que a Anvisa fizesse. A gente tem na PEP 3 processos administrativos. A Polícia Federal, quando a gente manda os nossos produtos pelos Correios, a Polícia Federal apreende, manda para a Anvisa notifica e abre um processo administrativo. Nesses processos administrativos, nas vezes que eu consegui abrir diálogo com a Anvisa, eu falava exatamente isso, cara, tá bom, não é assim que... Assim, não pode assim, mas pode como, então? Agora, a gente aqui é um caminho sem volta, não dá pra gente demitir 115 funcionários, né? Tudo de carteira assinada, imagina quanto isso não custa. A gente demitir todo mundo e falar assim, então tá, a gente não sabe fazer, então a gente não vai mais fazer, fecha tudo. Não tem, é um caminho sem volta, assim, né? É um fato social, que nem eles falam.
Era o que eu sempre desejava, assim, eu queria que a Anvisa viesse aqui para falar assim, eu acho que a gente faz tudo tão direitinho, como assim não pode, né? Como assim a gente fica recebendo notificação? No texto da notificação tem assim, tá escrito assim, né? Traduzindo para o bom português assim, ou a gente vai te multar, ou a gente pode até te fechar, né? Num dos textos ali, de acordo com a lei tal, não pode. Então, assim, agora eu espero que eles vão dizer assim, então tá, vocês fazem assim não pode, mas vocês têm que fazer. Então fala como é que faz. Eu tô vendo o Sandbox, assim, muito positivo no sentido de entender o que é que eles querem que a gente faça dentro das nossas possibilidades. Eu acho que o Sandbox é um avanço real, né? Eu não sei se vai ser de contenção, se vai ser de controle, se vai ser uma ferramenta útil, se vai ser um tabu / moralismo. Eu tô otimista, não sei, quero ouvir aí vocês. E eu tô otimista também, porque na apresentação do Sandbox e também antes das reuniões, numa fala do Thiago antes também, ele frisou bastante sobre as pequenas associações. Citou o levantamento da FACT, que deu que a maioria das associações atende de 50 a 200 pacientes por mês, e que a preocupação dele era colocar todos esses atores dentro. Isso daí eu acho que já é um ponto inicial interessante, porque se ele está até pensando em alguma coisa para que as pequenas que atendem 50 pacientes, que poderia ser ali uma associação de bairro, ou porque de uma cidade nem seria, já passaria de 50, né? Uma associação ali de alguma comunidade, de alguma igreja, de alguma coisa específica assim, que atenderia pouco, estaria contemplado, teria, e ele também cita, que é interessante, que a exigência sanitária vai mudar também. Isso para mim eu achei que não ia acontecer. Para mim a Anvisa ia vir, se você faz para 1 ou se você faz para 1000, você teria que cumprir uma norma só. Ele sinalizou, não está escrito em lugar nenhum, né, e ele falou, né, que as exigências sanitárias vai ser conforme o tamanho da associação. Isso eu acho legal. O que me preocupa ou não também, porque aí é um problema mais da Anvisa, né? No início das votações aí do dia 28, eles estavam suplicando para que um projeto de lei seja aprovado para contratar 2.000 funcionários para a Anvisa, porque eles estavam precisando urgente. E eu acredito que agora, com essa Sandbox, eles vão precisar realmente. O que é bom para nós também, essas pessoas que vão chegar, né, porque eles são pessoas novas, são pessoas já num contexto diferente, e talvez vão olhar para a gente de uma forma diferente. E aí também eu li lá no Sandbox ele fala sobre uma AT, porque tem na farmácia de manipulação a AF, né, que é a autorização de funcionamento. Para quem mexe com os tarjas pretas, que é o que eu achei que ia entrar, que eu acho que entrou, se eu não me engano, para o cultivo, é a AFE, que é a Associação de Funcionamento Especial, do qual você tem que comunicar a polícia, você tem que fazer um monte de coisa com tudo que você faz. Eu acho que isso ficou para o cultivo, né? E para o laboratório, que eu acho que é a maior preocupação, se bem com a AFE agora também, para o cultivo vai ser um trabalho interessante. Mas e para o laboratório eles colocaram uma AT, autorização temporária. Eles vão olhar ali minimamente, eu acho, o tamanho da associação e se ela cumpre os requisitos mínimos ali, que aí é esse que a gente está esperando para a gente ver, né? E aí ela vai ter, eu penso, Guedes, que ela vai ter um tempo já dentro do Sandbox. Então veja assim, se você não tem os documentos que precisa de rastreabilidade, você vai entrar no Sandbox mesmo sem ter. Isso aí é o que eu estou pensando, ninguém me sinalizou e falou nada, né? A gente está querendo descobrir. Até porque lá naquele edital que ele lançou, nesse documento que eles lançaram prévio agora ao edital, ele fala também de descontinuamento. Tanto nós temos que ter um plano de descontinuamento, e tanto a Anvisa, se observar que não está sendo cumprido, ou não está agindo de boa fé, não está fazendo o que é proposto, eles sairiam, né, perderia esse benefício do Sandbox. Eu ouvi o Thiago falando também várias vezes sobre vamos contemplar o máximo possível. Nessa fala, o máximo possível, também entendo que, muito parecido com o que a gente vive hoje, vamos dizer que seria uma vista grossa, né, no português aí. Eu sei que não pode, que vocês ainda estão fazendo, mas você tem esse tempo para me mostrar que não, que vocês vão conseguir e tal. E aí também eu tinha pensado, e aí eu acho que eu me confundi, que sobre os números de pacientes, né? Então, o que a gente deveria submeter ao Sandbox, por exemplo, um projeto do qual a gente atenderia 1.000 pacientes e tal, e não.
porque eu acredito que submissão será pela associação, que talvez pode ter um número máximo que ela possa atender, mas não vedaria, por exemplo, a receber novos associados, que não estariam, por exemplo, no sandbox ali, né, que chegariam depois. Por exemplo, nós, assim, poderia colocar até 10 mil frascos no mês, por exemplo, já está mais do que 50% da nossa capacidade que a gente já atende hoje, tem uma margem de crescimento, porque vai acontecer, né? Se tem esse sandbox, a Anvisa vai estar mais em evidência, já sai matéria, o pessoal vai procurar mais, a gente não tem como deixar de atender, então eu acho que isso também não vai acontecer, vai aglobar a associação como um todo, né? E, mais uma vez, é um momento crucial para a gente. Até brinquei com o Derek no dia que a gente estava ouvindo o pessoal. Falei, Derek, na hora que você subir para falar, fala rastreabilidade, controle. É 3 palavras que você falar que eles adoram, né? Então, essa rastreabilidade, esse controle de qualidade é uma coisa muito padrão e que não é difícil de fazer. Né? O Derek citou também essa dificuldade das análises, das coisas. Hoje está muito mais fácil. Né? Hoje, se você pegar o seu extrato, você consegue mandar para a universidade. Que eles pediram lá números de canabinoides, pediram algumas coisinhas que nessa prévia desse edital, que para mim já é quase tudo que eles vão pedir no edital, eu acho que está lá naquele documento. Depois a gente pode ceder aí, se o maconhão quiser, para o pessoal que tiver acesso aí, quem ainda não teve. Né? Não é falando sobre sandbox, é falando um pouco mais do edital também, como que ele vai ser construído em cima de alguns parâmetros. Então, pro movimento associativo, porque nós somos a favor da liberação da maconha, as pessoas fazer com ela o que ela quer fazer na sua casa, né? Mas no contexto associativo, para nós o sandbox é interessante, porque você pega no contexto técnico, a Anvisa sempre falou que o THC não pode. É muito difícil, era o que eu estava pensando, é muito difícil chegar um diretor e falar assim, ó, vocês técnicos aí, estão falando das 327, do 03 THC, tá tudo errado, já faz 10 anos. Nesses 10 anos vocês fez tudo errado e agora eu tô falando que tem que mudar. Eu falei, como que o cara vai conseguir fazer isso? Ele não vai conseguir, gente. Tem a parte técnica, tem os concursados, tem os caras que vão morrer na Anvisa e tem que ser respeitado a sua opinião ali. Mas e o Sandbox responde isso, fala, não, ó, nem eu e nem vocês sabem, porque não pôde pesquisar, né? Nós tivemos que ter uma autorização especial da Anvisa para pesquisar, foi negado. Ele citou isso. Como que a gente vai falar se o THC é bom ou ruim se a gente não deixou pesquisar e se a gente não foi nessas associações levantar? Então eu acho que o Sandbox ele joga uns panos quentes nesse atraso, né, da ciência e da visibilidade do nosso trabalho que não foi levado em consideração durante esse tempo todo e nos dá uma chance real de mostrar, apesar que já está mais na cara que barba, que o nosso trabalho, da forma que é feito, é eficaz. E aí foi o que eu falei na minha fala também. Eu espero que a Anvisa venha para nos ajudar, porque se a gente tem o que a gente tem é na raça e é sem a ajuda de nenhum técnico específico de algum órgão federal, sendo que a gente é uma associação e deveria ter esse diálogo. A gente teve lá a visita da vigilância sanitária local, né? E aí eles têm um papelzão amarelo lá de cada laboratório que precisa. E aí eles foram lá e falaram, não, isso aqui tem, isso aqui não tem, isso aqui tem, isso aqui não tem, isso aqui tá faltando. Ah, ficou faltando 4 coisas, me dá 90 dias que eu vou fazer essas 4 coisas. Eu acho que o Sandbox vai nos dar uma tranquilidade e abrir o diálogo para que a gente nos qualifique para depois ali a gente consiga dar continuidade no nosso trabalho. Porém, também uma coisa que eu fiquei pensando e a gente precisa, então, aí nos organizar, é que o Sandbox tem 5 anos. Só que 5 anos já tem a flor da vida, é muito tempo. Nós não queremos ficar em experimento por 5 anos. A gente quer fazer tudo que for nos pedidos, fazer a parceria com as universidades que agora também estão podendo pesquisar, levantar os seus dados, e aí a gente estava até conversando, Guedes, esse é um papel muito da Anvisa, de nos ajudar a levantar os dados, ou a gente que vai ter que levantar, nós que vamos ter que provar que o nosso trabalho é bom, ou é a Anvisa que vai nos ajudar nessas estatísticas de dados, que são muitas, né? Como é que vai ser esse processo também, né? E eu acredito que a gente então vai entrar nesse momento de ser contemplado o nosso trabalho, ter um prazo para fazer e conseguir os certificados que a gente precisa, porque no caso da vigilância que foi lá em Franca, ela falou que estava faltando alguma coisa, mesmo eu fazendo, ela não conseguiu fazer o meu alvará para licenciar, porque a gente manipulava cannabis, tinha cannabis no nosso CNPJ. Então a gente quer ficar no Sandbox alguns meses,
ou um ano que seja, um pouquinho mais se precisar, para que a gente tenha a nossa regulamentação, para que a gente participe de políticas públicas, para que a gente forneça o nosso extrato para as farmácias de manipulação, se eles precisarem. Se a gente forneça para a FUR, para a Fundação, para o Butantan, para a Fiocruz e para o PAA, para o Plano de Aquisição de Alimentos, como está querendo o Paulo Teixeira agora, que contempla os fitoterápicos. Então, nós queremos ter o sandbox, é bom, é tudo, mas a gente quer logo passar por ele, porque a gente tem legitimidade no que a gente faz. Pois é, eu vou seguir aí os pares aí também, eu tô otimista, mas eu também, assim, toda regulação, né, ela é uma porta. Se não fosse para ter um funil, um funilamento, não teria nenhuma regulação, não precisava nem da parede. Então, assim, com certeza isso vai ter gargalos, né? A Guedes falou, é impressionante, né? Agora sandbox é uma parada que tá, assim, na moda, né? Eu também não conhecia e vim aí estudando, mas eu consigo fazer assim uma analogia para poder também assim explicar. E na maconha tem muito disso, né? Flipar, fazer frozen, não sei o que, outdoor, é tudo em inglês, né? Para falar que é uma coisa moderna, né? Sei lá, técnica. Mas esse experimento, né? Eu vejo assim, ele é bem caricato para mim, para falar a verdade. Uma caixa de areia, o que é a caixa de areia? É onde você coloca aquele ambiente controlado, você bota a sua criancinha ali, tem um cuidador que fica do lado de fora, aí a criancinha tá num ambiente, tipo assim, seguro, que ela pode, assim, brincar ali, fazer o castelinho dela e tal, e pode até improvisar um pouco. Mas não pode ser tão travesso igual o Enor, que já tá querendo cair fora da caixa de areia, que aí a cuidadora vai lá e vai falar, menino, não sobe no parquinho, filho, você vai cair daí, não pode pular no trampolim, é assim que brinca com... Então, assim, fazendo dentro dessa analogia, né, eu acredito, assim, que a Anvisa, ela vai dar uma liberdade pra gente poder ser o que a gente já é, né, mas de uma maneira, assim, vou colocar entre aspas, infantilizada. De alguma maneira vai estar, assim, engessado ali dentro disso. Uma coisa também que me chama atenção é isso, vai ser um cuidador, 2 cuidador, vai ser 50 crianças no parquinho, 350. Se for 350, 2 cuidador só dá conta de cuidar desse tanto de menino. Então, assim, essa regulação, ela é sabor, como diz aí minha amiga da Comunicanabe, ela é sabor, tá ligado? Ela ainda não é uma regulação, é sabor-regulação. Mas, de toda forma, só de não ser preso, eu acredito, assim, que avançamos muito. Só de ter sido uma vitória do povo para com o povo, então isso daí também não apaga, né? Então, assim, o que acontece? É mais ou menos o que sempre aconteceu. Todos os lados tá certo. Quem critica, tá certo. Por quê? Porque vai regular, porque vai dificultar, alguém vai ficar de fora. Isso vai acontecer, com certeza. Senão não seria uma regulação. Agora também não é uma regulação propriamente dita, porque aconteceu tudo isso que o Enor falou. A própria Anvisa, né, estrategicamente adotou uma postura assim. Então a gente vai ter essa liberdade de também poder mostrar, né? Não é comprovar, né, Enor? Porque comprovado as pessoas comprovaram, por isso que elas continuam aparecendo e vindo. Eu acho que é mostrar, né? Nós estamos aqui agora, assim, como mostrar isso tudo, né? Quem que vai ver, como que vai ver. De toda forma, eu considero grande avanço. Só de não ser preso uma coisa que é da saúde, você vê o tanto arcaico que nós estamos. Mas aí nós estamos ali, vamos ficar ali confinados, né? Dentro de uma caixa de areia. Às vezes o parquinho mó legal, mó da hora lá, cheio de árvore e tudo, e nós vamos ter que ficar confinado dentro de uma caixa de areia. Pode ser que o sol fique quente, vai ter sombra do lado, mas nós vamos ter que continuar dentro da caixa de areia. Então isso daí, eu tô falando de maneira genérica, porque como diz a Guedes, é chutão, eles ainda não lançaram, então a gente fica só na conjectura do que vai ser esse edital. Mas, assim, botando numa analogia, vai acontecer isso aí. Vamos ficar na caixa de areia vigiados, né, pelos cuidadores aí da Anvisa. Eu tô doido pra querer descer pro play.
Ô, gente, nós vamos caminhando para o final, então eu queria que a gente olhasse um pouco para frente, né? Pensar aí qual que é o futuro dos sonhos de vocês para as associações de pacientes, né? Pensando em tudo que já foi construído, mesmo com esse cenário tão adverso. Vocês acreditam que esse modelo associativo brasileiro pode, em algum momento, se consolidar a ponto de inspirar e até ser exportado para outros países? Que condições será que precisariam para existir, né? Para isso acontecer? Cara, sonho, né? Eu gosto de falar de sonho. Eu acho que realmente é assim, eu acho incrível o Brasil com a sua jabuticaba, a associação é um modelo, a Associação de Cannabis Medicinal é um modelo que não existe consolidado em nenhum lugar do mundo, né? Eu acho que quando a gente fala em sonho, eu penso em ter as associações protegidas, sem risco dos pacientes ficarem desprotegidos. Eu acho que ter o nosso trabalho respeitado, com acesso amplo, com preço justo, com parceria dos médicos. Eu acho que nunca esquecendo que nós somos um modelo que parte de um ideal de comunidade, de solidariedade, sempre com foco no acesso. Eu acho muito bonito, e a gente não pode deixar de falar, foi o que eu falei na minha fala na Anvisa, que é um modelo que foi construído de baixo para cima. Isso é muito bonito, né? A gente falar de política pública, eu acho que isso é uma política pública real, né? Quando é criado de baixo para cima, eu acho que isso pode sim inspirar, principalmente países com maior desigualdade social, onde o sistema de saúde público não funciona, que tem dificuldade de acesso a remédio. Então, eu acho que quando a gente fala de sonho também, eu acho que é todo mundo conseguir segurança jurídica definitiva. Eu acho que se a regulação for justa e proporcional, que não mate o pequeno e que ajude o grande, quem sabe financiamento para sustentabilidade, convênio, política, dentro dessas políticas públicas que nos próximos 5 anos podem aumentar cada vez mais. Eu acho que produção de evidência científica também, eu penso muito sobre isso. A gente faz, né, as associações já fazem bastante coisa, mas eu acho que isso pode crescer e aumentar. Nessa maturidade que a gente está adquirindo, eu acho que a gente vai também conseguir ter uma governança e uma transparência maior, porque eu acho que isso blinda muito o movimento contra ataques, né, de oportunistas. Eu acho que essa regulamentação experimental é um espaço temporário com regra, que vai ter regras específicas, supervisão, e realmente eu acho que pode ser muito inspiradora e exportada para outros países. Eu acredito muito que a gente tem sim esse potencial. Eu tenho amigos no Uruguai que trabalham com cannabis, tem no Chile. Eu acho que na América Latina, das pessoas que eu converso, a gente de longe é o movimento mais bem organizado. E eu acho que no momento de maturidade, que eu achei bonitinho o Derek falando que a gente ficou amigo, desamigou e ficou amigo de novo. Eu achei sensacional desamigar. Desamigou, amigou, desamigou. Eu acho que a gente é isso, eu acho que a gente todo mundo não tem, sabe, eu não sinto mais que tem competição, eu acho que tem uma solidariedade entre a gente, eu acho que tem um espírito de ajudar, né, todo mundo se ajudar da forma como pode, como é possível, e eu acho que isso tem que ser inspirador. Eu acho que agora tem que sair em 2026 um documentário sobre as associações, sobre o quanto de bonito que é esse movimento. Essa pergunta profunda, né, dá uma pauta grande, porque você falar de associação, né, e você tem que falar de política pública. Não tem como a gente ficar fornecendo e cobrando uma contribuição voluntária do que a pessoa pode pagar, sendo que a gente precisava ter esse remédio já no SUS há muito tempo. Você vê na cannabis como uma solução de saúde para várias pessoas, você vê ela também como uma solução para o nosso sistema único de saúde sendo adquirido pelas associações, porque é sabido que a gente não tem muito dinheiro sobrando. Quando eu falo a gente, é o país, para investir em políticas de saúde, para colocar esse remédio no SUS vindo de fora. Mas a gente tem já associações em todas as regiões do Brasil que facilmente conseguiria sustentar em baixo custo a produção que os brasileiros precisam. Então, mais do que o que a gente faz hoje, eu acho que o sonho agora a partir desse sandbox é tentar fazer com que a cannabis cultivada de forma associativa sem fins lucrativos se torne uma política pública de acesso, né? Então, que quem compre os nossos
os extratos seja o governo. E assim a gente consiga, de fato, trazer as associações comparando junto com as empresas, mas fazendo outra coisa que é o sonho também que eu sempre falo por aí, que é devolver esse potencial econômico que ela vai ter, quando então distribuída para quem gostaria de pagar, para as pessoas que estão doentes, por conta que você pega o próprio autismo mesmo, que é uma coisa que é assustador, o quanto que se nasce todos os dias no Brasil, e o SUS não consegue entregar terapias para eles. Fono, físio, DO, nutrição. Não existe uma cidade no Brasil que você não tem que ficar numa fila de espera e que o atendimento é precário depois. Então, o sonho é que a gente pegue todo esse potencial da cannabis, que seja econômico, social, seja para que a gente devolva um pouco, uma porcentagem que seja sustentável para quem produz para a área da saúde, né? E então, eu acho que o Sandbox, para mim, a gente mira essa estabilidade da gente conseguir fornecer para políticas públicas. Na verdade, não é fornecer, é ser a política pública, né? Ser incentivado, ter apoio, né? Você vai nas universidades federais, cromatógrafo, você vê de monte, de 200, 100, de 50 estragado precisando de um chip. Pô, a gente tem que ter apoio das universidades junto para que a gente tenha acesso a esses equipamentos, né? Então, eu acho que o Sandbox é sabor, mas eu acho que nós vamos conseguir transformar ele numa florzona bem resinada, da melhor qualidade, para que chegue na mão de todos os brasileiros. E aí, consequentemente, a gente vai chegar no mundo todo, porque o calor que faz em Ribeirão Preto, onde que eu planto lá, é surreal. As flores que dá lá, dura, eu não vi em lugar nenhum do mundo que a gente teve a oportunidade de ir, né? Então, além de humanos, sociais, associativos, a gente tem muita qualidade. O Sandbox é o começo da nossa história aí, que já era para estar sendo contada, né? Sonhos a perder de vista, né? Porque olha o tamanho desse país, olha os lugares onde a gente precisa chegar, que às vezes não chega nem alimento. Então, eu acredito que se a gente parametrizar os lucros da cannabis, a gente vai conseguir, né? Além das políticas públicas na área comercial, que é aquela fala que eu escuto, vai virar commodity, tal. Nós vamos ter que ser a resistência nesse mercado. Então, vai virar para quem quiser. Nós estamos aqui, vamos ser um monte de gente que não vai deixar e que ainda vai mostrar que esse modelo nosso pode ser até mais sustentável do que essa ambição louca por lucro em cima de uma planta. Eu acho que o futuro, se você pensar assim no direito da natureza, né? E pensar que a saúde é uma parada assim que é constitucional e está em vários acordos internacionais, como direito. Então, eu acho que o futuro da associação é muita luta ainda. Eu acho que vai ser muitos séculos. Se a gente mesmo falar assim, né, em saúde, construir saúde, salutogênese, né? Criar os pilares da saúde, que é acesso e dignidade, moradia, acesso à alimentação. Porque quando você começa a trabalhar com maconha, você vai vendo que não é só maconha. E aí você vai acesso à educação, acesso a uma alimentação, segurança alimentar. Então você vai vendo, aí depois já vem isso, reforma agrária. Sei lá, o negócio, uma pauta vai puxando a outra. Enquanto tiver alguém doente, enquanto tiver uma planta proibida no mundo, eu acho que as associações vão continuar. Então, ou seja, temos muita coisa aí pela frente, né? Agora, o sonho mesmo, eu vou ser contemplado pelo que a Guete e o Enor falou, mas eu também vou trazer uma outra perspectiva. Esse movimento da maconha foi o povo pelo povo. Eu tinha interesse, né? Na verdade, eu queria, né? O meu sonho é que esse mesmo interesse fosse para outras pautas, né? É aquela velha história, se o povo soubesse o seu valor, o dia que o povo acordar. Não esse discurso sequestrado aí por quem manda, né? Quem coloniza. Mas quando o povo acordar e saber do potencial que tem para construir uma política pública, para eleger uma pessoa, para mesmo diante da injustiça, da justiça, não se curvar, se organizar, comunicar, conversar, dialogar, aprender, isso daí é transformador e muda realidades.
Se podemos importar isso, claro que podemos. É uma constelação de coisas, né? Eu acho que o Enor falou a motivação, né? A motivação da pessoa que trabalha na associação. Pode amanhecer liberado, nem legalizado, liberado a maconha. Se a gente manter nossa motivação em busca da saúde, do direito da natureza, nós vamos ter muita briga ainda, muita coisa para lutar e defender e trazer pro povo, né? Tipo, esse discurso ele é muito sequestrado, fica feio, mas com aquela vontade mesmo de ajudar, né, a população de baixo para cima, uma coisa que é benéfica, né, sem estar camuflado em interesses escusos, né, porque o interesse a gente sempre teve, o interesse de ajudar alguém, o interesse de se sentir bem, o interesse de estar livre, também defendendo aí uma política de drogas, questão de guerra a drogas. Nossa, se a gente for olhar mesmo, o sonho vai muito. Eu acho que a gente afiniza muitas associações com a Marcha da Maconha. Não é só para fumar, não é só para dar o óleo que a gente luta, não. Não é só para fumar que o pessoal marcha, não. Então, o sonho é grande, o sonho é que nós sejamos livres e felizes, né? E saudáveis. O sonho é esse rumo aí. Muito obrigada, pessoal. Muito bom ouvir vocês. Nós chegamos aqui ao fim do nosso papo. Eu queria agradecer demais vocês pelas trocas, por trazerem também essas perspectivas. Foi bom demais poder estar aqui ouvindo de vocês, aprendendo com vocês, como sempre, já venho aprendendo há muitos anos aqui em mais uma oportunidade. Então, é a hora de se despedir, né, dos nossos ouvintes. Agradecer demais por todo esse conhecimento que vocês compartilharam. E se vocês quiserem também deixar um recado final. Então, eu aproveito para me despedir e desejar boa sorte para a gente nesses próximos 5 anos, nesses próximos dias que vai sair o edital. Sonho que se sonhar só é só um sonho. Sonho que se sonhar junto é realidade, se torna realidade. Então, eu acho que a gente sonha junto e o nosso sonho, sim, está se tornando realidade. Vamos junto. Obrigada, maconhômetro, Gustavo, Di, todo mundo. Tamo junto. Só agradecer também pela oportunidade, sempre que chamar estamos às postas aí para tentar ajudar de alguma forma, porque a associação nasce de uma necessidade. A associação você não ganha muito e trabalha muito. Geralmente as pessoas almejam ao contrário, ganhar um pouco mais, trabalhar menos e tal. E a associação é o oposto disso. A gente que escolhe viver por isso, em prol ainda de pessoas. Tem uma música do Criolo que ele fala: o ativista já está na mira, mas o povo já está faz tempo. A gente ainda é uma voz das pessoas que não consegue nem voz ter. Um agradecer assim, né? A gente está a postos, à disposição, para estar sempre falando, para estar sempre militando, tentando formar correntes, elos, para que a nossa voz seja ecoada e ouvida. E não seria diferente agora nesse sandbox. Quem conhece a Flor da Vida de perto sabe que a gente não é perfeito em nada. A gente luta e faz dia a dia após dias, com muito trabalho, muito esforço. E no Sandbox agora não vai ser diferente. Então a gente está aí a posto para ajudar quem for preciso, né? Que queira vir até o laboratório, que queira vir até o cultivo, sair com nossos pop aqui debaixo do braço, implementar. E também suplico aqui às pessoas que gostam da gente, gostam do nosso trabalho e que têm, de alguma forma, possam nos ajudar nesse edital, nas propostas que vai vir novas. Bem provável vai ter muita coisa que a gente vai precisar criar ainda. Tem umas coisas que a gente não faz e também não sabemos se o que faz também vai agradar. Então, o que dizer é que as portas estão abertas para nos ajudar, para ser ajudado, para manter esse espírito associativo sempre, que é uma casa que nasceu para ajudar o próximo quando a gente não encontrou outra saída. E não vai ser agora, com essa barreira da Anvisa, que o movimento associativo, que eu vejo o pessoal com muito medo de ficar de fora, não. Quem tiver afim, quem for da sua essência e tiver de coração para ajudar o próximo, para manter o trabalho que as associações fazem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? Não vai faltar recurso, não vai faltar apoio, não vai faltar nada para as pequenas, médias e para quem quer que seja, para que a gente esteja todo mundo dentro disso aí. Nós não vamos aceitar a gente ficar de fora, não vamos aceitar o outro que faz um trabalho excepcional de fora, porque são vidas, né? Então, essa fala era mais para falar: contem com a gente, contem com a Flor da Vida sempre.
A nossa casa é uma casa de assistente social, sempre vai ser, né, de ajuda mútua às pessoas. Falamos de tecnologia, falamos de ciência, mas as associações falam primeiro de um povo que vem da demanda dessa necessidade que não foi suprida pelo Estado até hoje, que estão criando até um ato aí fora das suas normas para fazer com que a gente exista, né? A não ser acreditar na gente já pelo que a gente faz. Mas seguimos e estaremos aqui para o que precisar. Obrigado, Maconhômetro, por dar voz para a gente. Valeu, tamo junto. Eu também quero agradecer, né? O Maconhômetro mesmo, assim, eu acompanho faz tempo. Eu acredito que acho que veio de uma pesquisa sobre as reportagens, né? Que saía sobre... E aí foi transformando aí tudo, então eu nunca tinha tido a oportunidade de participar, mas eu sempre vi as pessoas referência para mim aí, vindo falar aqui, então eu considero um canal, assim, muito limpo, né, de informação de qualidade, e fiquei muito honrado, assim, de estar aí, né, aqui, presente aqui, assim, podendo estar conversando com vocês um pouquinho. Coisa boa a gente imita, né? Assim como a Flor da Vida aí, referência para nós, eu também vou dar aqui, sim, falar, né, que nós estamos aí com a Soul Cannabis aí aberta aí, né, e sempre fizemos dessa maneira aí que o Enor falou. Viemos, assim, da assistência social, né, não para ganhar likes, nem existia essas coisas na época, mas, assim, fazendo como a gente pode, do jeito que dá, procurando não fazer só para nós mesmo, né, e ampliar isso de uma forma justa e igualitária para quem deseja também, né. Então, estamos de porta aberta, estamos na mesma berlinda, de quem quiser ajudar, estamos precisando, estamos em segurança ainda, apesar de estar mais calmo. Tamo aí pra dividir o parquinho, né? Tem pessoas do parquinho, Enor, que já sabe dar mortal pra trás. Vai ter pessoas no parquinho que já vai estar engatinhando. Como eles vão nivelar a brincadeira de todo mundo, tamo aí esperando pra ver, né? E precisando de todo apoio aí de quem for simpático à nossa causa, entre os irmãos aí, das associações. Se a gente pode, né, compartilhar alguma coisa, trocar uma ideia, uma experiência... Todo mundo que já procurou a gente sabe que estamos abertos aí e seguimos aí. Quem tá escutando aí, tá também com esse friozinho na barriga, quiser entrar no pessoal aí, chamar nós para conversar, tamo aí, tá bom? E só agradeço aí, obrigado mais uma vez todo mundo, ouvinte, o pessoal aí, Di também, nossa jornalista, rapper, repentista e poeta, que me fez o convite aí, lembrou de mim. Não é mole não, povo. Obrigado, viu? Chegamos ao fim de mais um Maconhômetro Debate, dessa vez repercutindo com a querida Margarete Brito da APEP e os queridos Enor Machado da Flor da Vida e o Derek Rezende da Soul Cannabis. Muito obrigada a você que ficou até aqui com a gente, deschavando esse tema tão relevante. Espero que tenha curtido e aprendido tanto quanto eu. Compartilha com quem você acha que vai se interessar em aprofundar esse debate político e ativista sobre a maconha. E se você vê relevância nesse trabalho que fazemos e tem condições de somar, considere apoiar o podcast Maconhômetro. Curte, compartilha e vende Pix também pelo e-mail contato@cannabismonitor.com.br. Qualquer quantia é super bem-vinda. Eu sou a Ingrid Rodrigues e fico por aqui. Você me encontra nas redes pelo perfil @comunicannabis_. Um salve pra geral e até o próximo debate.